É possível perdoar uma traição? Se você está passando por esse dilema recentemente, fica aqui nesse vídeo que eu vou trazer algumas reflexões valiosas para você. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga de relacionamentos e hoje esse tema é um tema bem difícil, né? Porque muitas pessoas pensam que perdoar parte apenas de uma decisão que você tem na sua mente, não é? O perdão, ele tá muito mais para a jornada do perdão, porque quando você se confronta com uma atitude de alguém, não basta você só decidir um dia ou decidir porque as pessoas falam que é bom perdoar. Não é assim. Ah, mas tem que perdoar para deixar para trás. Tem a hora e tem o momento de perdoar. Você se obrigar a perdoar já é o sinal que você não tá nesse momento. Quando acontece uma traição, muitos se perguntam o que eu fiz de errado, por que eu? E a realidade é que a traição é raramente um reflexo do traído, mas sim das inseguranças e conflitos internos do traidor. Os estudos trazem que alguns conseguem encontrar um caminho para o perdão, alguns casais, e veem isso como uma forma de libertação emocional. Mas outras pessoas que foram traídas, elas, quando se deparam com isso, para elas é uma transgressão que não vai poder ser esquecida ou superada. E isso depende de cada pessoa. Então, se você está se vendo hoje nesse time das pessoas que não conseguiriam perdoar, que não conseguiam superar, que não conseguiam esquecer, é algo que está dentro das estatísticas, é normal. Tanto e as pessoas que querem seguir em frente, que querem avaliar e perdoar, também, tá? Então, não se cobre nesse momento. Muitas vezes a família também se mete, quer dizer o que você deve ou não fazer, mas a decisão é unicamente sua, porque é você que vai ter que conviver com isso, é você que vai ter que criar formas de seguir em frente com essa pessoa ou não, tá? Então a principal questão aqui é que a traição, ela não pode ser avaliada assim individualmente. Eu digo assim, somente naquela fatia do relacionamento que aconteceu. Se isso aconteceu com você, ou você está passando por esse processo de decisão, se segue em frente, se deve perdoar ou não, você precisa avaliar o seu relacionamento como um todo, porque geralmente a traição ela é um reflexo de como está a dinâmica do casal. Ou seja, nesse meio tempo até ocorrer a traição, existiu falta de comunicação? Existiu distanciamento emocional? Existiu desalinhamento de ideias, ou de valores éticos, ou de valores morais? Então, aqui nós temos 5 coisas que poderiam estar desalinhadas entre vocês e que vocês precisam prestar atenção ao refletir sobre esse assunto de se perdoa a traição ou não. Então, não é algo tão simples assim. Então, algo que eu costumo dizer para os pacientes é que nunca nada é do nada. Uma coisa ela não acontece do dia para a noite, uma pessoa ela não toma uma decisão ou começa a ter comportamentos assim de supetão. Então você precisa deixar o orgulho de lado, colocar o seu ego para trás e aí ser profundamente honesto com você. E lá dentro você refletir toda essa trajetória, tá? Que você compartilhou com essa pessoa. Senta, né, com seu parceiro, numa conversa de maneira educada, sem xingar, sem apontar o dedo e comecem a fazer essa retrospectiva. Quando que essa pessoa começou a considerar de fazer isso? Tá? O que estava acontecendo naquela época? O que estava de errado? Há quanto tempo que isso vem acontecendo? Então, é uma conversa das bem difíceis, tá? Mas não tem como escapar de não ter essa conversa. Fiquem bem para poder ter essa conversa, que muitas vezes a pessoa ela tá tão atingida com assim com o fato, com os eventos, que ela não consegue nem conversar. Então, aí também não é o momento. Você tem que conseguir ser, no mínimo, uma pessoa que vai conseguir se comunicar, tá? Para ter essa conversa. Outro ponto que se tem muita dúvida é se é possível reconstruir a relação após uma traição. A reconstrução de um relacionamento depois de uma traição, ela não é uma realidade bonita, ela é uma montanha russa emocional.
Estatisticamente, muitos casais tentam reconstruir, mas a sombra da traição muitas vezes permanece ali, afetando a dinâmica, afetando a comunicação. Por isso que nesse ponto, a comunicação de vocês, ela tem que ser a bússola, ela tem que ser aquilo onde vocês vão se basear para seguir daqui para em frente. Porque só a vontade, gente, não vai adiantar. Então, os dois têm que haver comprometimento das duas partes, tá? Poucas coisas são impossíveis de fato no mundo, mas na reconstrução de uma relação onde houve traição, uma coisa é fato: tem que haver colaboração mútua e consistente de ambas as partes, tanto da que foi traída, tanto da que traiu. E a pessoa que traiu, ela vai ter que demonstrar comportamento condizente de alguém que deseja reconstruir a relação, de alguém que deseja regenerar aquele laço que foi profundamente danificado. Ela tem que demonstrar, entende? Aquele coração quebrantado, ela tem que demonstrar um arrependimento verdadeiro. E o seu comportamento é o que vai demonstrar isso. E ambos precisam estar conscientes de que talvez isso vai levar uma boa quantia de tempo, vai levar algumas conversas complexas, difíceis. Mas se as duas partes estiverem dispostas à regeneração do relacionamento, pode ser possível, mas é com essa união de forças. A questão é se você não percebe a colaboração da outra parte, perdoar alguém que não quer se redimir ou projetar uma nova relação com uma pessoa com objetivos totalmente desalinhados dos seus, vai ser bem mais difícil, sabe? Querer colocar uma relação nova em cima da velha que já estava totalmente capenga. Então, eu recomendo assim, procure uma ajuda profissional nesses casos, tá? Se você tá patinando nisso, porque também não adianta, gente, se vocês estão tentando resolver, tentando e não tá indo para frente, procurem. Esse é o momento, assim, nesses casos, quando a gente não consegue encontrar uma solução, aonde a gente vai? Procurar uma ajuda, que nem sintomas físicos, né? Você ficou doente, testou chá, tomou remédio que a avó sugeriu, falou, se fez a simpatia da vizinha, não adiantou. Aí você vai procurar um médico. Na verdade, você já deveria ter ido na primeira vez. Mas assim, eu sei como é o ser humano, né? As pessoas tentam consertar de tudo que jeito, mas às vezes não conseguem, aí é o momento de procurar uma ajuda. O processo de perdão, ele vai ocorrer primeiramente para que você se liberte da raiva do fato que ocorreu. Em segundo, ele vai ser conectado para a reconstrução do relacionamento. O perdão, ele é uma renovação diária, porque você vai ter a lembrança do evento que ocorreu, que vai ainda doer. Então, você precisa fazer com que o perdão também seja uma ação dentro do relacionamento. E assim, de qualquer forma, você vai ter que trabalhar na superação dessa traição, ficando dentro desse relacionamento ou ficando fora desse relacionamento. Como que eu decido, Patrícia, se eu vou conseguir perdoar e conviver com isso? A realidade de não conseguir perdoar é uma verdade, gente. Vocês precisam conceber assim essa realidade, que as pessoas podem enfrentar isso e tá tudo bem. Nem todo mundo vai conseguir perdoar, nem todo mundo vai conseguir esperar, por melhor que seja o relacionamento. Tem pessoas que não conseguem conviver, né? Isso depende da constituição, né? De cada um. Então, quando a decisão é encerrar o relacionamento, inicia-se o luto, não apenas pela pessoa, mas pela ideia de família que teve, né, do futuro que tinham construído juntos. E esse luto é comparável como se fosse a uma morte, né, em termos de impacto emocional. Então, ao enfrentar essa solidão, o cérebro, ele entra num modo como se fosse de redesenho, onde a neuroplasticidade vai trabalhar para se adaptar à nova realidade. É por isso que dói, gente. É um processo, sair de um relacionamento, seja qual for o motivo do término, se foi traição, infidelidade, quebra de confiança, desalinhamento, sempre vai ser difícil. E eu recomendo, não tá legal, não tá bem, procura uma ajuda, tá? Eu tenho um link de consultas aqui embaixo, eu tenho um curso também que fala sobre padrões de relacionamentos, para sair da dependência emocional, caso você esteja passando por dificuldades nessa superação. E, gente, não deixem de se inscrever aqui no canal, curtam esse vídeo. Eu queria pedir, se você viu algo que era importante falar desse assunto, que eu não comentei, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, me diz o que você achou do vídeo, tá bom? E nos vemos na próxima. Um beijo.